Nos episódios anteriores de Canal Fagulhas, Fagulhas tenta fazer um escudo de biscuit e falha miseravelmente. Recomeça seu trabalho em EVA e entrega seus inscritos na esperança de enganá-los. É o fim do biscuit para Fagulhas. Episódio de hoje, o retorno do biscuit maldito. Tudo começou quando inventei de fazer aquele trabalho, um escudo todo feito de biscuit. Comecei meu trabalho do jeito que eu tô acostumado, de repente eu vi que alguma coisa estava errada. Não ia dar certo, aquele projeto não ia pra frente. Aí eu tomei uma decisão muito difícil. Eu abandonei o biscuit. Fiz pior, eu enterrei o biscuit. O que eu não sabia é que eu tinha acabado de enterrar o biscuit em solo amaldiçoado. Depois que eu publiquei o escudo de EVA, eu pensei em dar uma descansada. E foi aí que tudo começou. Eu tive muita sorte, só que ele conseguiu fugir. Mas isso não ia terminar até que eu acabasse com ele. Eu vou treinar bastante, vou continuar o projeto de biscuit da onde eu parei e eu vou vencer. Eu vou acabar com esse biscuit. Agora eu tô preparado pro biscuit. Bom, pessoal, vocês que estão chegando aí, meio sem saber o que tá acontecendo, esse é o canal Fagulhas. Eu faço umas esculturas aí de biscuit, a maior parte das vezes de biscuit, né? E eu tô pondo de novo aí o vídeo o início desse escudo aí que eu mostrei no vídeo anterior, pra vocês não ficarem perdidos, né? Mas é a mesma ideia, de que eu sempre uso, né? Bastante arame, muita massa, esticar a massa, jogar por cima. Nesse caso aí eu pus uma grade, uma tela, né? Eu acho que é mais certo falar, uma tela de arame. E foi mais ou menos isso, eu não evolui muito disso aí não. Isso aí secou e aí eu fui ver o peso disso aí e fiquei decepcionadíssimo, né? Porque tinha muita coisa pra fazer ainda. Bom, essa é a continuação do vídeo então, do que eu tinha já mostrado no EVA. Eu tô fazendo as furagens aí, né? Comprei uns parafusos e tal, do tamanho adequado aí. E eu fiz umas plaquinhas de alumínio pra pôr do outro lado pra dar um suporte na hora de apertar, como se fossem umas arruelas, né? E o motivo é que, como ficou muito pesado o escudo, eu não queria que toda a força, todo o peso fosse concentrado na cabeça do parafuso, né? Então assim distribuiria um pouquinho do peso através da plaquinha ali, né? Bom, tô aí fazendo a fusão com o biscuit. Tô fazendo as marcações aí do desenho que vai ser a moldura. Eu não fiquei medindo e eu tô um pouco até arrependido. Eu deveria ter feito bem medidinho para ficar bem simétrico, né? Mas ficou bom pro gasto e tudo bem. Aí eu tô pondo isopor em cima, que eu vou usar de enchimento, né, para as molduras. Então tô colando eles aí, colocando esses pesos. Mas os pesos não são a pior parte não, bicho. Olha, ó, prendedor, tem alicate, tem de tudo que eu acho aqui, eu ponho em cima para pesar. Aí eu já tô fazendo a marcação da parte de trás do escudo. Você tá vendo um puxador ali? Eu comprei um puxador, tá baratinho, que eu usei aí. Tô pondo outra folha de isopor aí atrás para fazer a mesma coisa que eu fiz na frente, né, fazer a moldura. Marco ela também, faço um desenho de olho aí e tudo bem. Usei bastante cortador quente. E na sequência disso aí é uma filmagem que eu perdi, porque eu fiz uma lambança, né? Eu fui mexer no cabo ali pra ajeitar, acabei mexendo no tripé. Aí a câmera começou a descer aí, ó. E aí quando eu fui ver, ela já tinha gravado um tempão desse jeito aí. Quando volta já tá colada a parte de trás de isopor. E eu tô dando uma engordadinha ali no puxador com o biscuit.
Bom, eu vou começar a abrir outra massa aqui, fiz bastante disso, né, pra esse escudo. Presta bem atenção nessa aqui, porque a outra parte que eu fiz igual eu perdi. Eu vou jogar essa massa toda aí por cima da parte de trás do escudo, como se fosse uma tampa, né. Tô passando um pincelzão de água aí, porque tá cheio de maisena, né, tem que tirar um pouco essa secura pra ele grudar melhor. Você vê que faltam uns pedaços ali, né, mas não tem importância. Você estica mais massa, vai colocando ali, vai colando, vai incrementando e vai fechando. E assim, tem todo um lance de, à medida que você vai fechando ali, você tem que ir passando o dedo ali, alisando, fundindo a massa, né? Porque você tem que fundir ela com a que tá de baixo, com a que tá do lado, né? Então tem que usar muito os dedos e as mãos ali. Tô fazendo o desenho da parte de cima, né? Da moldura de cima. Corto aí com o cortador quente. É uma verdadeira mão na roda pro isopor. Eu recomendo bastante essa ferramenta aí. A parte que eu estico a massa e jogo por cima dessa parte da frente do escudo, eu acabei perdendo, acabei não filmando, né? Então... Mas é igualzinho a parte de trás que você assistiu agora há pouco, né? E aí ela já fica assim, né? Ó. Deu até pra ver ali mais ou menos onde é que eu juntei as partes de massa, né? Porque uma folha só de massa não cobriu tudo, eu fiz em partes, né? E muita passação de dedo e passação de mão pra tentar alisar o máximo possível. Depois que secou, ficou cheio desses trincados ali, né? E aí é hora de começar a dar o talento, né? Passar mais massa, ir recuperando os trincados, recuperando os buracos. É um trabalho, assim, muito repetitivo, sabe? Fazer um trabalho grande desse aí. Muita coisa tem que fazer várias e várias vezes de novo, né? Então tô aí, recapeando o buraco. Bom, dá pra você ver que nesse momento aí tá cheio de saliências no escudo, né? De várias coisas de baixo ali, dos arames, das camadas de biscuit, das plaquinhas, do isopor. Tem muitas saliências, né? Então tem que ir passando massa por cima, preenchendo, alisando e jogando mais massa, preenchendo e alisando. E esse é um trabalho que vai se repetindo até que você fique satisfeito. Assim, eu nesse momento estava achando que a parte dos arames, né? Aquela cruz dos arames, estava muito saltada, né? Então o que eu fiz? Eu foquei nesses quadrantes, né? Estiquei massa, mais camada de massa. E fui colocando nesses quadrantes, deixando a cruz do meio sem fazer, porque aí eu conseguiria mais ou menos nivelar. As bordas é a mesma coisa, vai bastante massa e esfrega pra cá, esfrega pra lá, vai alisando com a mão até ficar contente. Esse lance de até ficar contente é meio complicado, se você é uma pessoa meio exigente você não acaba nunca esse escudo. Eu tenho um limite, né, mas eu vou um certo tanto, né. Tá vendo, tô pondo mais massa aí, até que eu fique contente. E nesse momento já tava assim... cansado de fazer isso, já tava com os dedos cansados, com a mão cansada. Só que ainda tinha muita coisa para fazer, tinha muita esfregação ainda. Não teve jeito, para poder terminar eu tive que fazer o lendário treinamento Shaolin dos dedos de aço. Essa música aí te fez lembrar do Van Damme ou não? Bom, você vê que aí até eu fiquei ligeiro, né? Olha só a velocidade com que eu tô trabalhando agora. É a lendária técnica dos monges Shaolin. Bom, voltando para a normalidade, agora eu tô trabalhando nos detalhes, né? Então, a moldura do escudo tem essas linhas de junção, né? Eu também queria caprichar um pouco mais nessas beiradas aí. Então, dá-lhe massa, né? Como todo o resto do escudo, foi um lance de paciência, né? E ficar repetindo o trabalho várias vezes até que ficasse contente. Bom, eu imprimi esses desenhos aí que vão no meio do escudo, né? Recortei, tô fazendo aí as marcações de lápis, né? Já para saber a posição de cada coisa. Aí eu comecei a pôr massa naqueles que vão massa, né? Que é os enfeites da parte de cima, né? Essa foi uma das partes que eu fiquei mais descontente com o EVA, que eu não fui capaz de fazer esse enfeite aí do jeito que ele é, né? No biscuit puro aí eu consegui fazer ele no desenho que ele é mais apropriado, né? Do jeitinho que é no jogo. Os triângulos eu pensei primeiro em fazer com isopor, depois passar o biscuit por cima. No fim eu desisti, não sei nem porquê, eu acabei fazendo só com o biscuit mesmo. E tudo bem, é isso que você tá vendo aí. Biscuit puro para fazer os triângulos, né? Muita ajeitação, porque foi difícil fazer eles ficarem certinhos. Não ficaram certinhos, inclusive, mas eu fiz o melhor que eu consegui ali. Aí eu começo a fazer aquelas bolotas que tem também de enfeite. Para elas eu usei um pouco de alumínio, uma bolinha de alumínio, para não fazer ela todinha de biscuit, né? Então são 3, tô fazendo aí as 3, dando uns últimos talentos aí nas partes que ficaram ruins na massa, né? Aí eu vou começar a fazer as partes de arame, que é esse negócio doido que eu inventei aí, né?
em volta dos parafusos eu tranço o arame ali. E depois eu vou passar um biscuit por cima disso aí. E vai ficar um negócio firme, né? Que é onde eu vou passar ali. 2 deles vai ser onde eu vou passar a cinta, né? E um deles vai ser o pendurador, né? Que vai na parede. Bom, quem trabalha com biscuit já sabe, né? A massa vai encolhendo à medida que vai secando. Então, tô naquela lá, né? De pôr mais massa, dando uma engrossada nas partes que encolheram demais. Aí eu tô tirando uma colinha, né? Do desenho que eu fiz embaixo, num papel vegetal. Aí eu passo ele por cima do EVA e recorto. Eu fiz isso para ter uma moldura, né? Uma moldura de EVA. E eu imaginei que isso aí ia facilitar a minha vida na hora de pintar. Não foi muito como eu esperava não, mas tudo bem. Eu tava trocando ideia aí com alguns amigos que também são artistas, e um grande parceirão aí, que é o Clayton, do canal Clayton Makeovers, deu um toque para de repente usar algum tipo de massa, como se fosse massa corrida, que eu poderia talvez lixar depois, né? Daí um outro parceirão aí, o Jean, que ainda não tem canal no YouTube, mas tem uns trabalhos super massa, passou outra dica ainda, que é da massa para madeira, né? E o bacana dela é que ela aceita dar uma movimentada, né? Coisa que o biscuit vai fazendo com o tempo aí na secagem, né? Então talvez seja realmente uma massa bem ideal para passar por cima. E eu fui lá, até comprei a massa para madeira, né? Inclusive eu mandei uma foto pro pessoal lá. E acho que eu exagerei na compra, né? Porque dá uma olhadinha no áudio do Jean quando eu mandei a foto para ele. Porra, tu comprou 1 quilo. Isso aí dá pra muita coisa. Cara, tem potinho de 50 gramas disso aí. Isso aí vai ter... Dá pra tu fazer uma produção de escudo. Eu cheguei até a fazer um teste, como você pode ver aí, ó, é realmente bacana, vale a pena. Boa de lixar, ela endurece legal, é um excelente jeito aí de fazer acabamento em peças grandes de biscuit, pode ter certeza. Bom pessoal, brigadão por ter acompanhado esse vídeo, essa introdução enorme, o vídeo grande também. Deixa um comentário aí no vídeo, fala se você acha que essas introduções, esse teatrinho aí vale a pena, se essas só enrola o vídeo, só atrapalha. Dá a sua opinião aí pra eu saber o que vocês estão achando, né? Esse é o 100º vídeo do canal, né? Publicado pelo menos. Então eu tinha pensado em fazer um negócio bem elaborado, né? E espero que eu tenha conseguido fazer uma coisa divertida aí pra vocês. Bom, tá aí, é o escudo feito em biscuit. Então eu tô satisfeito por ter conseguido, né? Concluir o trabalho. Mas eu acho que assim, eu também fiquei um pouco decepcionado. Eu me senti um pouco derrotado, assim, porque não ficou tão simétrico quanto eu gostaria. A massa ficou com um acabamento muito ruim, porque eu já, assim, trabalhei que nem cavalo no escudo, mas chegou uma hora que eu já não aguentava mais e precisava ir muito mais além para poder deixar o acabamento bom, né? Enfim, eu resolvi terminar da maneira que ficou aí, né? Mas é isso. Promessa cumprida, né? Fiz o escudo aí de biscuit. Espero que vocês tenham gostado do trabalho, gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e vejo vocês nos próximos trabalhos. Fui!